Fala galera, sabe aquela questão de física? Ô Barbosa, eu posso falar? Pode. Então sabe aquela questão de física? O nosso professor Gabriel Martins irá te ajudar em mais um episódio das Ferradonas. Gabrielzão, aquele abraço é com você. Valeu, Vini! E fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Ferradonas. Hoje, nós vamos ver mais um exercício de eletrodinâmica. Então, bora lá! Deixa eu voltar para a telinha certa. Beleza. Entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts. Sendo R1 igual a 16 ohms, R2 60 ohms e R3 40 ohms, determine as intensidades de corrente I2 e I3. Ok, como todo bom exercício de física, vamos anotar tudo isso que ele comentou em uma forma de dados. Então lá vamos nós. Primeiro, que é mais fácil de identificar, nós temos os valores de cada resistência. Então vamos anotar aqui para usarmos mais para frente. Além disso, o exercício forneceu que entre os terminais A e B a tensão é de 120. Ou seja, o U entre A e B que é 120. Por isso, vale a pena nós nomearmos essa tensão como UAB, para não nos perdermos depois. Então, bora lá! O que a gente está querendo neste exercício? As correntes I2 e I3. Maravilha! Como que a gente pode encontrar elas? Bom, reparem que a corrente I2 é aquela que passa pelo resistor 2. E a corrente I3 é aquela que passa pelo resistor 3. Opa! Portanto, se a gente quiser calcular a corrente, como nós já temos os valores dessas resistências, seria bacana se a gente utilizasse alguma equação que relacionasse a resistência com a corrente. Justamente porque nós temos o valor da resistência. Então seria um passo a menos. Maravilha! Quais são as equações da eletrodinâmica que relacionam a resistência com a corrente? Nós temos a primeira lei de Ohm clássica, U igual a R vezes I, e as equações de potência, no caso especificamente a Pri e a Pil. Por que não a Pur? Porque a Pur não tem a corrente, e nós queremos encontrar a corrente, então não vale a pena. Mas, por outro lado, pessoal, o exercício ele não citou nada sobre potência, né? Portanto, é uma grandeza que a gente não tem e não é uma grandeza que a gente quer calcular. Logo, utilizar alguma dessas equações pode dar mais trabalho para a gente. Com isso, vamos esquecer esses carinhas e partir para a primeira lei de Ohm mesmo. Então, se a gente for usar, queremos encontrar as correntes. As respectivas resistências nós temos. Maravilha! Mas os Uzinhos não. Portanto, vamos ter que calcular o Uzinho que cada resistor consome. Mas espera lá. R2 e R3 são resistores que estão em paralelo, certo? Os dois estão ligados entre o ponto CB. Portanto, a tensão deles é igual e é o nosso UCB. E é justamente o que a gente vai precisar descobrir. Então, bora simplificar o circuito e partir para cima. Como eu acabei de comentar, R2 e R3 estão em paralelo. Portanto, se a gente for montar um circuito equivalente, para simplificar, ele vai ficar com uma carinha mais ou menos assim, certo? Temos o ponto A, o resistor R1 até o ponto C.
Aí, faremos a resistência equivalente entre R2 e 3, que eu chamei de REC 2 e 3, para a gente não se perder. E por fim, o ponto B. Mas reparem em uma coisa interessante. A gente viu aqui no coisa original, no diagrama original, que a corrente que passa por R1 é I1, mas, porém, todavia, aqui quando a gente for fazer o circuito equivalente, I1 continua passando por R1. Portanto, como não há mais uma separação aqui entre dois carinhas em paralelo, e sim um único elemento em série com R1, a corrente que passará por REC 23 é como se fosse a corrente I1 também. Daqui a pouquinho a gente volta mais nisso. Antes, vamos calcular quanto que vale o REC 23. O jeito mais rápido da gente calcular, vamos assim dizer, costuma ser a fórmula do produto pela soma. Então a gente tem que o REC 23 vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. E nós temos os valores tanto de R2 quanto de R3. Portanto, bora substituir. 60 no lugar de R2, 40 no lugar de R3. Prosseguindo com as continhas, com a nossa matemática, nós chegamos que essa resistência equivalente dará 24 ohms. Oh, fechou! Portanto, se a gente quiser simplificar ainda mais o circuito, vai dar para a gente falar que R1 e esse REC 23 estão em série, certo? Então, dá para a gente calcular o valor deles, olha só. Para calcular a resistência em série, basta a gente somar. E GG. R1 valia 16 e o REC 23 vale 24, que nós acabamos de encontrar. Com isso, a nossa resistência equivalente final vale 40 ohms. Por que resistência equivalente final? Porque na hora que a gente somar esses dois, o nosso circuito vai ficar com apenas um resistorzinho REC. E prontinho. Ah, beleza, Gabriel. Mas reparem que a corrente agora continua sendo I1. Porque aqui em cima a gente tinha os dois carinhas em série, então a corrente era I1. Aqui embaixo, ninguém ficou em paralelo ou coisas assim, então a corrente continua sendo I1. Opa! Fazendo isso, nós podemos encontrar o valor da corrente I1. Aí vocês podem perguntar, mas Gabriel, por que a gente vai encontrar a corrente I1 se a gente precisa da I2 e da I3? Seguinte, para encontrar essas correntes, antes, como falamos, precisamos encontrar quem é a DDP entre C e B. E se a gente volta aqui para o circuito que tem o resistor verde, reparem que o CB acaba sendo a DDP que esse REC consome. Mas dá para a gente aplicar uma primeira lei de Ohm nele, né? Olha só, onde o CB vai ser o REC 23 vezes a corrente que passa por ele, que é I1. Então, se a gente tiver o valor de I1 em mãos, dá para encontrar o Uzinho que a gente precisava. Então, bora lá. Calculando com o REC no circuito, podemos jogar a primeira lei de Ohm e encontrar o valor da corrente I1. Substituindo os valores, chegamos que ela vale 3 amperes. Aham! Então, voltando aqui para o nosso carinha verde, vamos encontrar o UCB. Que novamente, primeira lei de Ohm, o CB vai ser o REC 23 vezes I1, que vai dar 24 vezes 3, que são 72 volts. Maravilha! Agora que nós temos o CB, podemos fazer uma primeira lei de Ohm em cada um desses ramos. Como assim? Vamos ver.
Usando a primeira lei de Ohm no resistor 2, a DDP que o resistor 2 consome é o UCB, que vale 72, que nós acabamos de achar. A resistência 2 vale 60 ohms, ao passo que a corrente 2 é quem nós queremos descobrir. Maravilha! Então, substituindo, 72 é igual a 60 vezes I2, e isolando I2, nós chegamos que ele vale 1,2 amperes. Agora, para achar o I3, nós temos dois caminhos. Você poderia falar que o I1 é I2 mais I3. Temos o valor de 1 e o valor de 2. Podemos encontrar o I3. Ou aplicar a primeira lei de Ohm para o ramo de baixo. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, mas os dois jeitos vão dar certo. Então, aplicando o URI agora no resistor 3. Nós temos que o UCB é igual a resistor 3 vezes a corrente I3. Portanto, 72 é 40 vezes I3. Novamente, isolando a corrente e fazendo a continha, chegamos que vai dar 1,8 amperes. Com isso, a alternativa correta acaba sendo a E. I2 é 1,8 e I3 é 1,2. Fechando o exercício. Galera, muito obrigado pela companhia e até a próxima! Tá maluco? Falei que a questão é galera. Bom, então ó, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, segue o nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram também e na próxima semana eu volto com mais uma questão.